Desde setembro do ano passado, abrir uma empresa no Brasil está mais fácil. Isso graças às normas e medidas aprovadas pelo Comitê para a Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios. Vamos entender o que mudou na prática para os empreendedores com a Elaine Moura, que é analista de políticas públicas do Sebrae Goiás. Elaine, bom dia para você, seja muito bem-vinda. Bom dia, Wilker, bom dia, Marina, bom dia a todas as pessoas que estão aí nos assistindo no Aqui em Casa. Muito bom receber você, né? Antes da gente entrar no ar, a gente estava até conversando aqui, falando sobre as dificuldades para manter uma empresa aberta. O Brasil, historicamente, né, já é conhecido pela burocracia na hora de abrir a empresa. Explica para a gente o que mudou, então, depois dessas novas normas. Olha, uma mudança bastante significativa depois da sanção da Lei da Liberdade Econômica, né? A lei de número 13.874. Ela veio exatamente para poder mitigar ou diminuir o excesso, né, da burocracia e para agilizar os trâmites para os processos de abertura, de formalização, de baixa de empresas no Brasil. Então, através do comitê da CGSIM, que você acabou de citar, né, que é o Comitê para a Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas, existe um comitê nessa instância nacional, os estados, todos eles também possuem o seu subcomitê, regularam esse processo. A mudança mais significativa, Wilker e Marina, ela tem relação com os processos mesmo. Primeiro, não precisa mais de toda aquela papelada, aquela burocracia, com os registros e as autenticações cartoriais. Tudo isso agora é feito de forma digital, de uma forma muito simplificada, pelos portais que as juntas comerciais dos estados mantém à disposição de todos os empreendedores no Brasil inteiro. É a chamada Rede Sim. Ah, que bacana. Elaine, bom dia para você. Queria que você explicasse um pouquinho mais para a gente sobre essa lei, né, de liberdade econômica. Do que ela fala exatamente, o que ela diz? Para você ter uma ideia, Marina, antes das resoluções, né, que surgiram no âmbito da Lei da Liberdade Econômica, gastava-se muitos dias, às vezes mais de 3 meses, para uma empresa obter a sua formalização. Né? Antes da Lei da Liberdade Econômica, por exemplo, eram exigidos os alvarás de licenciamento. Acho que todo mundo já ouviu falar desses alvarás. Precisava ficar esperando as prefeituras irem no local, fazer vistoria, para depois liberar para que aquela empresa pudesse funcionar. Com a Lei da Liberdade Econômica, chegou a dispensa desse alvará. O que significa essa dispensa? Significa que você, se for abrir uma empresa, você faz o registro lá, você assume a responsabilidade dizendo que você obedece às leis municipais de uso do solo e essas questões todas, e você então já fica permitido para você abrir o seu negócio, abrir o seu empreendimento. Agora, é importante a gente ter que essa dispensa, ela é dispensa para começar a funcionar. A fiscalização, né, para micro e para pequena empresa, ela vai acontecer, só que ela vai acontecer depois. Antes, né, ela exigia que ela fosse, que essa fiscalização fosse até o local. E era isso que demorava. Hoje não, você está dispensado, você assume a responsabilidade, abre o seu negócio e depois a fiscalização vai lá, para poder só conferir aquilo que você se autorresponsabilizou dizendo que estava de acordo com a legislação e com os critérios para poder abrir o seu negócio. Tá explicado, então. A gente pode dizer que essas mudanças, de forma geral, foram positivas para os empreendedores? Muito positivas, Wilker, porque às vezes a pessoa estava ali para poder abrir o seu negócio com as coisas já planejadas para começar, né? E tinha que esperar a licença, esse licenciamento, e esse licenciamento demorava muito tempo. Então, por isso que a gente fala que a Lei da Liberdade Econômica, ela vem para isso, né? Para agilizar. Né? Então, aquilo que demorava meses, hoje demora dias, às vezes horas, para poder abrir um novo empreendimento. E a gente vê que depois da pandemia, né, o número de empresas a se formalizarem aumentaram, e ela já conta com esse benefício a partir de setembro do ano passado.
Oi, Elaine, e a pandemia, ela teve influência nesse processo, ou seja, na aprovação dessa lei, né, nessas vantagens aí para o empreendedor? A lei ela é de 2019, né? Então, assim, ela já era algo que já estava sancionado. As resoluções foram feitas, né, no ano de 2020. Então, assim, já era um assunto que estava na pauta, já era uma legislação que estava aprovada, porque realmente o Brasil ele está muito atrás de muitos países em relação a esse processo burocrático para poder abrir as empresas. Então, esse foi um grande ganho, já estava na pauta, porque realmente nós estamos atrás de muitas outras nações em relação a esse processo de burocracia. Ah, tá certo. Então são mudanças que devem perdurar, né? A situação não deve mudar de novo quando a pandemia acabar. Não. Houve mudança também quanto ao alvará de licença, né? Você já citou algumas dessas mudanças aí. O que mais que foi alterado? Bom, os estados, eles podem... A resolução, a lei e a lei da liberdade, ela traz ali, ela categoriza as atividades econômicas em relação ao risco, né? Em relação ao risco baixo, médio e o alto. Isso também é importante porque boa parte das empresas ou das atividades econômicas, né, elas podem ser enquadradas em baixo risco e isso aí viabiliza esse processo de abertura, né? Poucas são as atividades que ficaram enquadradas em médio e em alto risco. Então, isso é um grande avanço, porque você já tem e para aquelas que estão em baixo risco, você tem a dispensa do alvará. Os estados, alguns deles, eles seguiram aquelas atividades econômicas já previstas lá no âmbito da lei, das resoluções. Outros estados colocaram uma ou outra atividade, mas eu acho que é bom a gente sempre, até para quem está assistindo, entender um pouco melhor, né, o que significa essa questão de baixo, médio e alto risco. Por exemplo, se eu vou abrir uma empresa de confecção, se eu vou abrir um salão de beleza, o risco em relação à atividade econômica que eu vou desempenhar, um baixo risco, né? Eu não vou mexer com produtos inflamáveis, né? Eu não vou trabalhar com processos de agressão ao meio ambiente, etc. Então, é baixo risco. Acho que é bem importante a gente trazer essa informação, que além dessa questão das dispensas que você falou, a gente também trabalha esse aspecto do baixo, do risco que a empresa coloca. É um posto de gasolina, é uma coisa que mexe com elementos, né? Combustíveis, essas coisas, então traz o médio ou alto risco. É importante a gente dizer também que isso foi legalizado por essa lei e regulados por essas resoluções do Comitê Nacional da Rede Simples. Bacana, Elaine. Agora a questão da digitalização, ela fez muita diferença também? Ou seja, tem alguma parte do processo aí que a pessoa precisava ir presencialmente a algum lugar e ela deixou essa necessidade? Tem como fazer de forma online a maioria do processo? Todo o processo hoje ele é possível fazer de forma online. Está tudo digitalizado na rede SIM, né, que é um sistema integrador disponibilizado pelo governo federal e pelas juntas comerciais nos estados. Esse sistema, ele integra todos os órgãos que têm relação com a formalização de empresas, e aí vai desde a junta comercial, passando pela vigilância sanitária, o meio ambiente. Então, todas as prefeituras já têm à sua disposição o uso desse sistema, e todo o processo de baixa de formalização ele pode ser feito de forma digitalizada, trazendo esse ganho mesmo de agilidade, de eliminação de papelada, né, e das etapas burocráticas que o processo tinha e que hoje não tem mais. Hoje as pessoas podem fazer a formalização da micro e da pequena empresa pelo sistema integrador disponibilizado pelas juntas comerciais dos estados. Sendo que o MEI, né, o MEI é mais simplificado ainda. Quando a gente fala do MEI, a gente está falando do microempreendedor individual, que é aquele que fatura até R$81 mil por mês. Né? Todo o processo de formalização, de baixa ou de alteração da atividade econômica, ele faz direto no portal do empreendedor do governo federal, assim, de forma muito autônoma. Ele não precisa, ele mesmo entra lá, faz, e isso acontece em 20 minutos no máximo.
Muito bacana a gente saber, né, como esse processo foi otimizado e hoje está mais fácil para a gente abrir uma empresa. Eu queria que você falasse um pouco sobre as principais dificuldades que você percebe que os microempreendedores têm na hora de abrir uma empresa. Qual é o maior desafio, no que eles mais erram ali quando a gente fala sobre a abertura de empresa, sobre documentação, licenças? Eu acho que no Brasil, assim, a legislação ela melhorou muito o processo. Eu acho que o que o Brasil precisa olhar, e aí a televisão ajuda muito nesse processo, é a questão da informação mesmo, né? Quando a gente fala que o MEI, né, que é esse microempreendedor individual que eu acabei de citar, ele, da casa dele, do celular dele, ele pode se formalizar. É uma coisa muito simplificada, né? Só que nem todas as pessoas têm essa informação, nem todas as pessoas têm a informação das facilidades que essas resoluções, por exemplo, que a gente citou, que estão no lastro da Lei da Liberdade Econômica, que elas já estão aí para poder serem aproveitadas por essa etapa. Então, o que eu acho que o maior desafio é a informação, em termos legislativos, em termos de sistemas de integração. Temos esse avanço enorme. E aí são os veículos de comunicação, como o Aqui em Casa está fazendo agora, de levar a informação cada vez mais, né? Hoje não precisa de sair de casa. Eu gosto muito de reforçar isso, porque tem uns serviços burocráticos que o microempreendedor individual, o MEI, precisa atender, que é, por exemplo, emitir a guia, né, para ele pagar mensalmente dos impostos simplificados que ele tem, né? Todo MEI tem a sua obrigação para com os impostos, que são unificados numa única guia, que gira em torno de 50 a 60 reais, ele não precisa sair de casa, ele não precisa do apoio, por exemplo, de um contador para poder emitir para ele. Ele pode fazer isso através do portal do empreendedor do governo federal. Então, o que a gente precisa avançar, eu acho que a maior dificuldade é essa, viu, Wilker, é a questão da informação. Com certeza, né? Informação é tudo, em todos os aspectos, né? Principalmente quando uma pessoa vai mudar a vida dela, né? Vai dar um passo aí tão importante. Então, onde ela busca essa informação de qualidade? A gente sabe que nós estamos aqui no programa, a gente traz sempre especialistas, como você está aqui conosco hoje, a gente já agradece a sua participação. Mas essa pessoa que sabe aí mais ou menos o que está acontecendo, onde ela vai se inteirar bem e ter informação de qualidade mesmo, para ela seguir o passo a passo ali e não errar? Bom, essas pessoas elas podem procurar em primeira mão o SEBRAE, né, que é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e às Pequenas Empresas. No Brasil inteiro a gente tem à disposição dos empreendedores ou daquelas pessoas que querem se tornar empreendedores o nosso 0800, é só ligar 0800 570 0800. Esse é um canal importante para poder buscar essa informação, esse nivelamento. Elas podem buscar as juntas comerciais dos seus estados, e elas podem procurar as prefeituras municipais, né? Então, são esses 3 principais canais que as pessoas que estão aí ou com o negócio aberto já, mas com dificuldade de entender esse processo mesmo burocrático da formalização, elas podem procurar um desses 3 canais, ou aquelas que já têm ou aquelas que já pensam em ter, né? Abrir aí e se tornar um empreendedor. E que são serviços gratuitos, né, Elaine? É importante a gente frisar isso. Às vezes a pessoa acha que vai ter que pagar uma assessoria aí, que ela não vai ter dinheiro para investir nessa parte. Não, né? Ela vai ter ali uma assessoria para ela ter informação de como começar, né? Exatamente, principalmente o microempreendedor individual. Ele não tem que pagar por nenhum serviço, ele não tem que pagar por nenhuma informação, né? E a gente sabe que muitas vezes, por essa desinformação, tem microempreendedor individual que paga taxas, né? E aí tem algumas empresas que oferecem esse serviço, mas elas acham que elas estão buscando essa informação dentro do próprio governo, sabe? Ou dentro da própria prefeitura, mas isso não precisa acontecer, basta que eles procurem esses canais para poder se informar direitinho. Tá certo, Elaine. Quero agradecer, viu, a sua participação. Trouxe informações aqui que eu acho que são fundamentais para as pessoas que estão pensando em empreender. A gente sabe que todo brasileiro tem uma veia empreendedora, né? Todo brasileiro já pensou, já quis em algum momento ter o próprio negócio. Acho que você conseguiu dar um norte aí para muitas pessoas que não sabem onde procurar ajuda. Isso, eu só queria dar um recadinho para todo mundo que está nos assistindo agora, aqui no em Casa, que assim, é importante se preocuparem com esse processo da formalização, dos jeitos mais ágeis, né, e menos burocratizados que já tem, que a legislação já garante, mas que você, empreendedor,
ou que já tem a sua empresa, ou que está pensando em abrir a sua empresa, se preocupe com essa questão da formalização, mas se preocupe também com a questão da sua formação em gestão empresarial. Existe um mito que fala que, não, aprender a gerir empresa é coisa para média e grande empresa. Eu sou pequenininho, eu não preciso, né, aprender sobre finanças, sobre planejamento, sobre marketing da minha empresa. Esse é um grande erro. Toda empresa, independente do tamanho, pode ser a empresa de um microempreendedor individual, né, que é uma manicure que faz o atendimento na casa dela. Ela precisa saber um pouco sobre gestão de finanças, por exemplo, né, para não poder misturar as despesas de casa com as despesas da atividade econômica que ela desenvolve. Ela precisa saber um pouco sobre marketing digital, porque a gente está numa era que a gente tem que ter essa presença digital garantida, né, do nosso negócio em tantos canais. Então, assim, se preocupem com formalizar, se preocupem como gerir e profissionalizar o seu negócio, o seu empreendimento, e tanto para uma coisa quanto para outra, contem com o Sebrae aí do seu estado para poder te ajudar, acionando o 0800 570 0800. Tá ótimo, Elaine. Então, um grande abraço para você, viu? Até uma próxima oportunidade. Obrigada pelas dicas, pelos esclarecimentos. Tchau, tchau. Muito obrigada. Estamos aí sempre à disposição. Maravilha, é isso, né, gente? Quanto é importante. Tem muita gente, Wilker, que já está trabalhando em casa aí, principalmente essa pandemia. Tem muita gente que inventou coisa para fazer, mas que não formalizou. Ainda tem as vantagens de se formalizar, então ficam as dicas aí da Elaine. Exatamente. O cuidado, né, Marina, também. Muitas pessoas, como a Elaine disse, estão na informalidade e nem sabem. Então é importante a gente ficar de olho para não correr o risco aí, né, de ter uma punição por unicamente falta de conhecimento.